Salve galera, beleza? Boa noite para vocês, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, então sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai ver mais uma aula sobre fisiologia da circulação, tá? A partir de agora eu vou gravar algumas aulas para vocês sobre fisiologia da circulação e outros sistemas corporais, tá? Eu espero que vocês gostem, é uma aula simples, um quadro bem discreto, mas foi feito com muito carinho para vocês, tá? Bom, vamos começar aqui com a aula de sangue, tá? Então presta atenção, olha o detalhe que eu fiz, ó. Desenhei aqui um cilindro vermelho, tá? Esse cilindro vermelho está representando um vaso sanguíneo, ok? Vamos extrair aqui de dentro uma certa quantidade de sangue. Para quem nunca estudou sangue, sangue é um tecido, tá? É um tecido especializado que vai transportar pelo nosso corpo uma diversidade enorme de substâncias para fornecer para as nossas células o que elas precisam para funcionar, ok? Então vem comigo então. Coloquei o sangue aqui, ó, dentro desse tubo de ensaio. E aí eu submeto essa amostra de sangue a um processo chamado de centrifugação, tá? Centrifugação é um mecanismo que acelera um tipo de separação de mistura que vocês conhecem muito bem, tá? A separação de mistura de decantação. Vocês devem estudar isso muito na química, tá? O que acontece? Os elementos mais pesados do sangue, por causa da centrifugação, eles tendem a ir para o fundo do frasco, tá? O nome do frasco é tubo de ensaio. Já os elementos mais leves, menos densos, eles vão para a superfície. Após a centrifugação, olha o que a gente percebe. A gente percebe a formação de duas fases, né? Duas partes, ou seja, o sangue é composto por duas partes. Uma parte aqui, ó, meio transparente, amarelada, a gente vai chamar carinhosamente de plasma, tá? A parte líquida do sangue. E essa parte vermelha aqui, onde eu achei de vermelho, é onde a gente vai encontrar os elementos figurativos. Os elementos figurativos são as nossas células sanguíneas, ok? Então vamos fazer um detalhamento de cada parte dessa aqui, para a gente fazer um novo quadro e discutir mais assuntos. Podemos? Vamos nessa. Então vamos começar com o plasma. Professor, do que é formado o plasma? Bom, o plasma ele é uma solução bem concentrada ou carregada de elementos, tá? Bom, o maior componente, o componente mais abundante, corresponde à água, cerca de 90%, ok? Guarda bastante esse número aí. Então, 90% do nosso plasma é basicamente água. Na água estão dispersos elementos como eletrólitos, sais minerais, gases, tá? Oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio e outros gases. Resíduos, tá? Sujeira proveniente do metabolismo das nossas células. Exemplo, ureia, amônia, ácido úrico, tá? São resíduos que a gente vai trabalhar na aula de fisiologia da excreção. Glicose, açúcar, lipídios, gordura. Você vai encontrar ali os triglicerídeos, tá? Que é um tipo de gordura que a gente usa para fornecer energia para as células. E o famoso colesterol, tá bom? Agora, ganha destaque aqui nessa parte as proteínas, tá? Então, são componentes do plasma extremamente importantes. Eu até coloquei aqui de uma forma destacada para vocês. 3 tipos de proteínas são muito abundantes no plasma. Vê aqui para mim o nome delas, ó. Albumina, ou soroalbumina, imunoglobulinas, conhecidas também como anticorpos, e os fatores coagulatórios. São proteínas produzidas pelo fígado, circulantes no nosso plasma, que têm a função de desencadear a cascata coagulatória, formar coágulos, para evitar o que nós chamamos de hemorragias, beleza? Bom, vamos descrever rapidamente a função dessas proteínas, porque elas vão aparecer em exercícios e eu não quero que vocês se percam com isso, tá bom? Quando se trata da albumina, ela está responsável, ou ela está diretamente ligada a 2 processos interessantes. Primeiro, controle osmótico. Teremos uma aula sobre isso, tá? Vou mostrar para vocês como o controle osmótico é feito, tá? Outra coisa, a albumina está ligada diretamente à viscosidade. Professor, o que é viscosidade? Bom, quando uma substância é viscosa, muito viscosa, ela fica com um aspecto bem gelatinoso e ela escoa devagar, tá? A gente estuda isso lá na física, tá? Faz uma comparação. Imagina que eu joguei um copo d'água aqui no meu quadro, a água escorre rapidamente. Por quê? Porque a água é pouco viscosa. Se eu pegar um copo de mel e jogar aqui no meu quadro, como o mel é muito viscoso, ele vai escoar ou vai escorrer devagarzinho, tá? Funciona assim. Sangue com muita albumina fica muito viscoso, então ele tem dificuldade em se movimentar ou fluir dentro dos vasos sanguíneos. Sangue com pouca albumina já é um sangue com baixa viscosidade, então ele flui bem, tá? Um sangue que vai circular com facilidade dentro dos vasos sanguíneos. Teremos uma aula sobre vasos sanguíneos, tá? Não se preocupe com isso agora. Ok? Imunoglobulinas, os famosos anticorpos, tá? As imunoglobulinas podem ser também chamadas de IgEs, tá? Elas estão ligadas diretamente à defesas específicas. Maravilha! E
E os fatores coagulatórios, eles estão ligados diretamente à formação de coágulos, para evitar hemorragias, tá? Então, forma coágulos. Maravilha. Bem, até aqui, então vamos lá rapidinho, na parte chamada de plasma, a parte líquida do nosso sangue, tá? Ela é composta por água, a maior parte é água, 90%, sais minerais chamados de eletrólitos, gases, resíduos, tá? Sujeira que nós temos que transportar para se livrar disso, glicose, que é o nosso açúcar, o principal açúcar, vai fornecer energia para as nossas células, lipídios energéticos e outros tipos de lipídios, como colesterol, tá? E as proteínas, que mereceram um destaque aqui no meu quadro. Quais são as principais proteínas do seu plasma sanguíneo? A albumina, que vai controlar a viscosidade, tá? Vai fazer o sangue ficar mais viscoso ou menos viscoso para que ele possa escoar melhor ou menor, ou escoar mais ou menos. E ele também está ligado ao controle osmótico. As imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos, tá? Realizam um processo de defesa específico. A gente vai ter uma aula sobre isso, sobre imunizações, tá? E os fatores coagulatórios, que são aquelas proteínas que vão formar coágulos, evitando que a gente perca sangue no processo chamado de hemorragia. Belezinha? Agora vamos para a parte envolvendo os elementos figurativos. Os elementos figurativos, como eles são mais densos, pesados, eles vêm aqui para o fundo após a centrifugação, ok? Quais são os elementos figurativos, as células que fazem parte do nosso sangue? Coloquei desenhado aqui para vocês, são 3 tipos diferentes de células. As células vermelhas, chamadas de hemácias ou eritrócitos. As células brancas, chamadas de leucócitos. E esses fragmentos celulares aqui, ó, pedaços de células, nós chamamos de trombócitos ou plaquetas. Vamos escrever o nome de cada uma. Então você tem aqui de vermelho, ó, as hemácias. Tudo bem? Ou eritrócitos. Muito bem. De pretinho ali, ó, os glóbulos brancos chamados de leucócitos. Ok? E esses fragmentos celulares que eu desenhei de rosa, nós chamamos carinhosamente de trombócitos ou plaquetas. Beleza? Então são 3 tipos diferentes de células que compõem o seu sangue. Hemácias ou eritrócitos, leucócitos e as famosas plaquetas, tá? Bom, agora vamos para aqueles que estão estudando pra caramba, gostam de detalhes, não se contentam com aulas superficiais, gostam de aprofundar nos estudos. Bora para cima? Vamos falar de número, tá? Bom, dessas 3 células, a mais abundante no seu sangue são as hemácias, tá? Aproximadamente, pessoal, vou colocar aqui, ó. Aproximadamente, não se preocupe, depois eu vou tirar uma foto desse quadro para vocês, tá? A setinha ficou horrível, mas vamos lá. Aproximadamente, ó, 4,5 milhões por milímetro cúbico de sangue. Cada milímetro cúbico de sangue você vai encontrar aproximadamente 4,5 milhões dessas células. Qual que é a função dessa célula, professor? Transporte de gases. As próximas aulas vão detalhar essas células de forma mais aprofundada, tá? Mas eu já vou te falar a função. As hemácias transportam gases pelo nosso sangue, ok? Aqui, galera, ó, leucócitos. Mais ou menos de 4 mil a 6 mil por milímetro cúbico de sangue. Então você vai ter circulando no seu sangue, em cada milímetro, pessoal, de 4 a 6 mil dessas células, tá? Para que servem os leucócitos? Os leucócitos são células que fazem parte do nosso sistema de imunidade, nosso sistema imunológico, tá? São células de defesa. São essas células aí que vão nos proteger contra vírus, bactérias, fungos, parasitas de uma forma geral. Agora os trombócitos ou plaquetas. Você tem aproximadamente, ok? De 200 mil até 600 mil fragmentos conhecidos como plaquetas por milímetro cúbico de sangue. É muita plaqueta. Para que servem essas plaquetas? São essas plaquetas que iniciam um processo chamado de cascata coagulatória, que vai proteger os nossos vasos sanguíneos de vazamentos, ou seja, hemorragias. Então vamos mais uma vez rapidinho? Os elementos figurativos, após a centrifugação, eles descem aqui por serem mais densos, tá bom? Quais são os elementos figurativos? Quais são as nossas células sanguíneas? As hemácias, que transportam gases.
aproximadamente 4,5 milhões por milímetro cúbico de sangue. Os leucócitos ou células de defesa, tá? Células brancas, 4.000 a 6.000 por milímetro cúbico de sangue. E as plaquetas, que são fragmentos conhecidos como trombócitos, de 200.000 a 600.000 por milímetro cúbico de sangue. Para que servem as plaquetas? Elas vão evitar vazamentos nos vasos sanguíneos conhecidos como hemorragias. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou estralar os dedinhos aqui e esse quadro vai sumir para surgir um novo quadro para a gente detalhar essa célula, as hemácias. 1, 2, 3 e... tcharam! Tá aí, galera, um novo quadro para vocês. Dessa vez esse quadro é dedicado exclusivamente às nossas hemácias ou os eritrócitos, tá? Você pode usar esses dois nomes, hemácias ou eritrócitos. Esse é o mais usado, tá? Outro nome que aparece muito é glóbulo vermelho, tá? Então eu peguei uma hemácia daqueles milhões de hemácias que você tem por milímetro cúbico. Peguei uma para você ver como é que é o comportamento dessa célula. Antes de eu falar como é que ela funciona, dá uma olhada aqui em algumas características importantes sobre as nossas hemácias. Primeiro, as nossas hemácias têm um formato de disquinho, elas são discoides, tá? Ok? São bem pequenininhos, parecem um disquinho. São bicôncavas, elas têm concavidades, tá? Dos dois lados. Toda vez que eu vejo aquelas rosquinhas da Mabel, sabe aquelas rosquinhas de coco, eu lembro muitas hemácias. Aquelas concavidades que a gente encontra na rosquinha me faz lembrar muito das nossas hemácias. Aqui, ó, são elásticas. Você pode torcer as hemácias e soltar que elas voltam para a posição original. Então elas têm elasticidade, flexibilidade, tá? São anucleadas. Se você olhar o interior dessa célula, você não vai encontrar muitas organelas e nem núcleo, tá? Durante o processo de formação desta célula, o núcleo é expulso para caber lá dentro esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Tá vendo que tem vários pontinhos aqui no meu desenho? Vários e vários pontinhos. Esses pontinhos representam essa estrutura aqui que está em destaque, a famosa hemoglobina, tá? Hemoglobina é uma proteína grande, pessoal, que tem a função de se associar com alguns gases para acontecer o transporte deles no nosso tecido sanguíneo ou no nosso sangue. Queria chamar a atenção para vocês aqui, ó. Bom, eu dei uma simplificada no desenho só para vocês entenderem que a hemoglobina é uma molécula formada por 4 grupos, né, proteicos diferentes. 2 eu coloquei de roxo aqui, chamados de grupo alfa, tá? E 2 eu coloquei de verde, que a gente chama de grupos beta. Você pode falar grupos ou cadeias, tá? Cadeias alfa e cadeias beta. No interior dessas cadeias, você está vendo que eu fiz um tracinho preto? Esse tracinho preto representa uma parte da molécula que não é proteica. A gente chama essa parte de grupo M. O grupo M, ele é um grupo que contém, ó, contém ferro. Contém o que, pessoal? Ferro mineral. Vocês estudaram isso lá no primeiro ano, tá? Esse mineral aqui é importantíssimo para a produção da hemoglobina e para alguns eventos envolvendo respiração celular, que a gente vai ver em outra aula, ok? Então, mais uma vez, as hemoglobinas são formadas por 2 cadeias distintas, cadeia alfa, 2 proteínas de cadeia alfa e 2 proteínas de cadeia beta, são 4 cadeias. E dentro de cada cadeia proteica você vai encontrar um grupo chamado de grupo M que contém ferro. Então olha só que legal, pessoal. Dentro de cada grupo M, um grupo que contém ferro, né, o grupo M, ele se associa com oxigênio. Então, uma molécula de hemoglobina pode se associar a 4 moléculas de oxigênio. Legal, né? E aqui dentro da célula você vai encontrar milhares e milhares de hemoglobinas, tá? Mais ou menos, por alto, umas 200 a 300 mil moléculas em uma célula. Agora, olha só que matemática interessante. Em 1 milímetro do seu sangue, você encontra aí mais ou menos uns 5 milhões de hemácias. Dentro de cada hemácia, você vai encontrar aí mais ou menos umas 300 mil moléculas de hemoglobina. E cada hemoglobina apresenta um grupo M. E lembra que a hemoglobina tem 4 cadeias, né? 2 alfas e 2 betas. Cada cadeia tem um grupo M, ou seja, cada cadeia se associa a uma molécula de oxigênio. Uma única hemoglobina consegue transportar 4 moléculas de oxigênio pelo seu sangue. E é isso que eu vou te mostrar agora, tá? Você tá vendo que tá cheio de fórmula química? Não se assuste que eu vou bem devagarzinho para você entender. Primeiro eu quero que você entenda o desenho, a logística. Então, uma única hemácia, e essa hemácia vai ser submetida a 2 ambientes diferentes. Primeiro, aqui nos alvéolos, tá? Aqui nos alvéolos está entrando uma coisa valiosa que a gente chama de quê? De ar. Te mostrei como o ar é captado e como ele chega aqui ao interior dessas bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de alvéolos. Ah, lembra que os alvéolos têm uma parede bem fininha? A parede fina é responsável por permitir a difusão dos gases de um ambiente mais concentrado para um ambiente mais concentrado. O que significa isso, pessoal? Na região dos alvéolos eu tenho uma grande concentração de oxigênio, tá? A concentração de oxigênio aqui é alta. O oxigênio vai se difundir dos alvéolos para o interior do sangue.
E mais ou menos, pessoal, aproximadamente 90% do oxigênio captado na respiração vai entrar nas hemácias, tá? Esse oxigênio que vai entrar nas hemácias, ele vai se associar ao grupo M das hemoglobinas. Mais ou menos o quê? 4 moléculas de oxigênio em uma hemoglobina. Fechou? Agora preste atenção para você entender o que vai acontecer. Vamos devagar. Agora é reação química, tá? Calma, respira. Ó, quando o oxigênio entra, o que vai acontecer? O oxigênio vai se associar às hemoglobinas. As hemoglobinas, elas estão unidas a esse radical aqui, H+, né? É um próton H+, vocês estudam isso lá na química, tá? Quando apresenta próton H+, quer dizer que o ambiente é levemente ácido ou muito ácido, tá? O que vai acontecer? Ocorre um deslocamento químico. O oxigênio se desloca o H+, e se associa à hemoglobina, formando esse composto aqui, ó. Vou até destacar para você. Esse composto HbO2, ele é conhecido como oxihemoglobina, beleza? Ele é um composto temporário, não é um composto estável, tá bom? Então lá na região dos alvéolos, nessa primeira parte que você está vendo aqui, é tudo na região dos alvéolos. Como tem uma maior concentração de oxigênio por causa da respiração, o oxigênio difunde dos alvéolos para o sangue e mais ou menos 90%, ou melhor, 98%, viu pessoal? 98%, não é 90 não, 98% desse gás vai entrar nas hemácias e se associar à hemoglobina. Qual parte da hemoglobina? O grupo M, que contém o que, pessoal? Ferro, beleza? O que vai ocorrer? O oxigênio desloca o H+, tudo bem? E se transforma numa molécula, né, em associação com a hemoglobina chamada de oxihemoglobina, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, oxi-HB. Oxi-HB significa oxihemoglobina. Alright? Beleza, essa hemácia viaja pelos vasos sanguíneos até chegar na região dos tecidos, onde está acontecendo o metabolismo celular, onde as células estão funcionando, onde elas estão respirando. Lembra que os tecidos precisam de oxigênio para realizar a respiração celular? É isso que vai acontecer, olha que loucura. Lá na região dos tecidos, muita respiração celular, e a respiração celular gera esse gás aqui, lê para mim, dióxido de carbono. Gente, mais ou menos 70% do dióxido de carbono produzido, isso aqui é aproximadamente, tá? Não são valores exatos, porque a gente está lidando com gás. 70% do CO2 produzido vai difundir os tecidos por interior das hemácias, mais ou menos 70%. O que ocorre? Lá dentro da hemácia, o CO2 vai se associar com uma molécula de água, H2O, que vocês estão vendo aqui, ó, formando um ácido. Esse ácido aqui, ó, H2CO3, ele é conhecido como ácido carbônico. Ácido o quê? Carbônico. Gente, esse ácido é um ácido instável. Vocês estudam lá na química como um ácido instável. Por quê? Porque esse ácido aqui em ambiente aquoso, ele ioniza. O que significa ionizar? Formar íons. Olha só, ele vai formar um próton hidrogênio, H+, e um ânion conhecido como HCO3-, chamado de bicarbonato. O que acontece com o bicarbonato, que é o HCO3-? Ele sai da hemácia, ele vai para o plasma sanguíneo, que é a parte líquida lá, lembra? Lá no plasma sanguíneo ele ajuda a equilibrar o pH. Tranquilo? E o que acontece com esse H+? Olha só que legal, o H+, vai se associar com a hemoglobina. Como assim? O H+, vai deslocar o oxigênio que se ligou aqui em cima. Vai assumir o lugar do oxigênio na molécula, formando HbH+. E o oxigênio se livra da hemoglobina, ou seja, acontece a desmontagem da oxihemoglobina. E aí o oxigênio vai se difundir para os tecidos, onde ele vai ser usado para a respiração celular. Então aqui está acontecendo o contrário, pessoal. A concentração de oxigênio nos tecidos ela é relativamente mais baixa do que a concentração do oxigênio lá na região dos alvéolos. Então o oxigênio difunde da hemácia para os tecidos. Aqui o oxigênio é difundido dos alvéolos para a hemácia. Beleza? Aqui nos tecidos, o oxigênio vai ser usado na respiração celular e um gás é gerado. Que gás é esse, pessoal? O dióxido de carbono. Então aqui na região dos tecidos, há uma concentração elevada de CO2. Ok? E agora, professor? E agora? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Essa hemácia vai circular de novo dos tecidos em região aos alvéolos, em direção aos alvéolos. Quando essa hemácia chegar nos alvéolos, vai acontecer a seguinte coisa. Ó, lá na região dos alvéolos, vai entrar na hemácia o bicarbonato. Lembra que o bicarbonato tinha saído aqui? Lá ele vai entrar. Quando o bicarbonato entrar, olha o que vai acontecer. O bicarbonato vai se associar com esse H+. O professor, de onde está vindo esse H+? Lembra que o oxigênio está entrando? O oxigênio desloca o H+ das hemoglobinas e esse H+ fica solto. Esse H+ que ficou solto, ele vai se unir com o bicarbonato. Tá? Lembra que diferença de carga? Positivo atrai negativo.
Se unir ao bicarbonato, forma-se de novo o que, pessoal? O ácido carbônico. Beleza? O que acontece agora com esse ácido carbônico? Esse ácido carbônico ele se desmonta em molécula de água e CO2, ou seja, a reação está acontecendo ao contrário. A água vai ser usada em outras reações e o CO2 vai difundir do interior da hemácia para dentro dos alvéolos para ele ser liberado na atmosfera através dos nossos movimentos respiratórios. Por quê? Porque no interior dos alvéolos a concentração de CO2 ela é mais baixa. Todo mundo entendeu? Então, mais uma vez, ó, lá na região dos alvéolos, o bicarbonato entra, se associa com H+, forma novamente o ácido carbônico se dissocia em água e CO2, o CO2 se difunde para o interior dos alvéolos para ser eliminado. Esse gás é tóxico, a gente tem que eliminar, ok? Ao mesmo tempo, o oxigênio está entrando, deslocando o hidrogênio da hemoglobina, formando a oxahemoglobina, ok? Lá na região dos tecidos, essa hemácia viajou pelo seu sangue e foi parar nos tecidos. Lembra que lá nos tecidos a concentração de oxigênio é baixa e de CO2 é alta. O que está acontecendo? Mais ou menos 70% do CO2 vai se difundir para o interior das hemácias, vai se unir com a molécula de água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico, em meio aquoso, ele ioniza, formando próton H+, e bicarbonato. O bicarbonato sai para tentar aqui equilibrar o pH do plasma, enquanto o H+, desloca o oxigênio da hemoglobina, liberando esse oxigênio para ser usado nos tecidos. De boa? De novo, essa hemácia vai circular e vai chegar na região dos alvéolos. A região dos alvéolos a coisa é outra. A concentração de oxigênio é alta e a concentração de CO2 é baixa. O bicarbonato entra nas hemácias, se associa com H+, forma o ácido carbônico. O ácido carbônico se dissocia ou se fragmenta quimicamente em água e CO2. O CO2 difunde das hemácias para o interior dos alvéolos para ser eliminado no nosso processo respiratório, ok? E o que está acontecendo com o oxigênio? O oxigênio está entrando, deslocando H+, formando a oxahemoglobina. Beleza? Onde o oxigênio se liga na hemoglobina, ele se liga no grupo M. E o grupo M contém qual mineral? Ferro. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? É uma aula rápida, mas é uma aula cheia de detalhes. Então assista com calma, tá? Vai devagarzinho, volta o vídeo, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tchau!